guru do governo, Olavo de Carvalho, escreveu em seu perfil no Twitter que a salvação do Brasil estaria em uma nova ditadura militar comandada por Jair Bolsonaro. A publicação diz o seguinte: só uma coisa pode salvar o Brasil: a união indissolúvel de povo, presidente e forças armadas. Está aí na tela para você que nos assiste o tweet de Olavo de Carvalho. Essa mensagem inflamou os blogueiros de crachá, que também foram às redes para pedir um novo AI-5, em referência ao 5º ato institucional instituído pela ditadura militar no ano de 1968. Um dos mais famosos entre os blogueiros de crachá, Alan dos Santos, escreveu, abro aspas, o establishment quer ver Bolsonaro repetindo o AI-5, mas o que vejo é o povo querendo um novo AI-5. Convocado para depor na CPMI das fake news, o assessor internacional da presidência, Felipe Martins, disse também no Twitter que há uma tentativa clara de criminalizar qualquer esforço de defesa de Bolsonaro e de seu governo. Abro aspas. Quem quer que ouse expressar uma visão positiva do governo é logo bombardeado com acusações infundadas, ofensas e narrativas delirantes. Vamos pro pau. Esse é o tweet do Felipe Martins. Josias. Olha, o problema do Olavo de Carvalho não é nem que ele faça observações estúpidas, é que as observações dele costumam ser levadas a sério no governo. E ele se considera um gênio. E a grande diferença entre a genialidade e a estupidez é que a genialidade tem limites. E eu acho que é preciso aqui a gente lembrar um pouco da história, né? Para contextualizar e mostrar a gravidade disso que essa gente fala. Desde 1964, quando a esquerda quis emparedar o Congresso com as reformas de base do João Goulart, o brasileiro sofre nas mãos de salvadores que estão prontos para consertar o país, desde que tenham nas mãos as leis e as constituições que eles próprios pedem. Depois que foi deposto o Goulart, o Marechal Castelo Branco fez uma nova Constituição. Empossado, o Costa e Silva mandou essa Constituição do Castelo para o arquivo e assinou o AI-5, que agora esses gênios da raça querem de volta. Que era o AI-5? Era uma ferramenta destinada a salvar a democracia e o Costa e Silva mandou fazer outra Constituição. O Marechal adoeceu, aí veio a junta militar, aquela patética junta militar, e praticamente fabricou outra Constituição. Decorridos 8 anos, o general Ernesto Geisel fechou o Congresso por 2 semanas, fez isso em nome de uma nova ordem e baixou o célebre pacote de abril. Terminada a ditadura, fez-se uma nova Constituição. Até que um dos responsáveis por essa Constituição, que assina a Constituição, o Fernando Henrique Cardoso, resolveu arrumar tudo de novo, fez ali suas reformas salvadoras, entre elas a reforma da reeleição, que é hoje um flagelo que nos persegue. O sujeito toma posse e já começa, como faz agora Jair Bolsonaro, a pensar, em vez de pensar em governar direito, já está pensando na próxima eleição presidencial. Se você faz as contas, nós temos aí 37 anos de um Brasil governado por, basicamente, se eu não me perco nas contas, 14 pessoas, se você inclui nessa conta os 3 patéticos daquela junta militar de 1969, e dessas 14 pessoas, pelo menos 8 presidiram o país promovendo profundas alterações na Constituição, todas elas destinadas a salvar o país. O país ainda não foi salvo, mas tem gênio ainda na praça defendendo a volta da ditadura, a edição de AI-5. Acho que essas mágicas, quem governa o país deveria esquecê-las e pensar em governar dentro da democracia, normalidade institucional, respeitando os outros poderes e respeitando, sobretudo, a sociedade brasileira, que merece respeito. Então, esses gênios da raça deveriam ser esquecidos por quem governa. Mas, infelizmente, o Bolsonaro parece decidido a dar atenção a essa gente. Fala, Vera. A senha, para a histeria golpista que se espalhou pelas redes sociais
foi dada pelo próprio Felipe Martins, né? Ele é uma linha de comando ali, né? Ele é teleguiado pelo Olavo de Carvalho e pelo Steve Bannon, aí dá a linha do samba no Twitter e é seguido pelos outros ali, né? Pelos blogueiros de crachá ou não. Os que ainda não conseguiram crachá continuam alugando a sua pena, por enquanto sem um salário para chamar de seu. Então tem exortação ao AI-5, tem cineasta falando que ou o Supremo se comporta ou vamos fechar o Supremo, ou coisas do gênero. Tem todo tipo de delírio hoje nas redes sociais, sob os auspícios até do chanceler do Brasil, Ernesto Araújo, esquecendo que é o cachorro que abana o rabo e não o contrário, perdeu o tempo dele de chanceler para fazer uma postagem ridícula no Twitter, usando a expressão lá, Deus vult, que é uma das preferidas do Felipe Martins, para puxar o saco de alguém que é assessor, portanto, abaixo dele na hierarquia do governo. E o chanceler do Brasil foi lá dizer que Felipe Martins é alguém que se dá por inteiro a uma causa, à fé, etc. Isso é a irracionalidade ideológica levada aos píncaros do quase fanatismo religioso. É esse tipo de maluquice que a gente tem nesse governo, tá? É ministra que vai à convenção falar em crucifixo na vagina. É esse tipo de ridicularia que a gente tem diariamente de pessoas que estão investidas em cargos públicos de grande responsabilidade. E é por isso que a gente tem dificuldade, muitas vezes, de ver como a ala racional do governo, aquela que não merece estar numa camisa de forças, consegue conviver com esse estado de coisas. Porque você vê o ministro Tarcísio de Freitas, por exemplo, fazendo um roadshow pelo mundo para tentar mostrar os ativos brasileiros, tentar mostrar as áreas em que nós temos como receber investimentos. Você vê o ministro Paulo Guedes deixando de ir à reunião anual do FMI para ficar aqui e ultimar reformas importantes, mandando para lá um dos seus assessores mais valorosos, o Marcos Truirro, para representá-lo bem nessa reunião do FMI. Você vê a ministra Tereza Cristina fazendo um trabalho técnico, tentando, inclusive, mitigar efeitos da crise ambiental para o agronegócio brasileiro. E aí, esse pessoal tendo de conviver com pessoas que vão para a internet, ministros de Estado, hashtag somos todos Felipe Martins. Será que a pessoa não se percebe do ridículo dessa situação? Você é o chanceler de um país e você está gritando Deus vult e pondo hashtag somos todos Felipe Martins nas redes sociais. Alguém que vai ser provavelmente convocado pela CPMI das fake news. E aí a gente chega no motivo da histeria, né? O motivo é essa CPMI, que deve chamar os blogueiros de crachá, os chefes dos blogueiros de crachá, os ideólogos dos blogueiros de crachá. Talvez chame o general Santos Cruz, que tem muito a dizer, né? Deveria depor, porque ele foi vítima de fake news, foi vítima de uma orquestração para sua derrubada, e devem vir requerimentos para ouvir o general Santos Cruz. E aí vai ser interessante ver um general sentado perante uma comissão parlamentar de inquérito, dizendo como são os métodos de atuação do bolsolavismo para derrubar os seus detratores e os seus opositores. Então, o Supremo e a decisão que começa amanhã, da qual nós temos muitas críticas, né? Temos feito críticas aqui, todo mundo tem críticas, juristas, a sociedade civil, etc. Isso virou um pretexto para fazer uma cortina de fumaça para essa existência de uma rede, de uma milícia para destruir reputações, e aí passar a dizer que se o Supremo não se comportar desta ou daquela maneira, haverá algum tipo de sublevação, algum tipo de golpe. Não haverá, porque a sociedade brasileira vai resistir a isso, a imprensa brasileira vai resistir a isso, os outros poderes vão resistir a isso, com os seus defeitos, com as suas circunstâncias. Nenhum poder é perfeito, mas não há de ser uma meia dúzia de desvairados do Twitter e das redes sociais que vai ditar a hora em que haverá um golpe de Estado no Brasil. A nossa democracia é muito mais madura do que isso, e a gente tem mecanismos e instituições para resistir a esse tipo de delírio total. Você, Constantino? Olha, os golpistas estão assanhados, e tudo isso seria muito patético, digno de alguma curiosidade antropológica ou até mesmo de entretenimento, não fosse o fato de que essa turma golpista e patética domina de alguma forma a mente e o coração do presidente da República.
por meio de seus filhos e por meio do seu guru, Olavo de Carvalho, que é o que bate o bumbo mor dessa narrativa absolutamente populista. O que faz essa narrativa autoritária, populista? Pega uma realidade, qual seja as instituições republicanas no Brasil, eu não vou dizer em frangalhos, mas com muitos defeitos e sinais de mau uso, né? E pega isso para pregar, então, a solução à la Robespierre, né? À la Rousseau. Ou seja, o líder popular vai incorporar a vontade geral do povo, né? Esse povo, sempre quando alguém fala em nome do povo como abstração, eu boto a mão na carteira e na arma para proteger a minha liberdade ao mesmo tempo, né? Porque quem fala em nome do povo, o que é o povo brasileiro? Né? É absolutamente disperso, difuso, tem de tudo, tem várias visões de mundo. Eles falam como se monopolizassem os anseios do povo brasileiro, né? Isso é a senha de todo totalitário, de todo aquele que, no fundo, quer praticar um golpe contra as instituições para colocar no seu lugar um déspota supostamente esclarecido, que representasse, então, todo o povo, o inteiro, contra os partidos, contra o Supremo, contra o Congresso corrompido e por aí vai. Então, é obviamente uma mensagem populista, autoritária e golpista, e que vem de uma figura que aí a gente tem que analisar um pouco mais. Quem é Olavo de Carvalho? Já foi comunista revolucionário, já foi astrólogo, já foi membro de Tariqa islâmica, criou problemas com a própria filha que o denuncia, né? Então é uma figura da mais complexa possível, que tudo cheira a embuste, a picaretagem, a líder de seita, né? E essa figura, esse personagem é o que vive sendo enaltecido pelos filhos do presidente, e o presidente mesmo, quando fez seu primeiro discurso após eleito, fez questão de colocar o seu livro lá na mesa. E nunca veio a público negar qualquer tipo de coisa que venha do Olavo de Carvalho. Então, esse é o cenário sombrio, assustador, que mostra um flerte evidente dessa turma, que tem no Felipe Martins a figura mais evidente dentro do governo, uma espécie de preposto do Olavo ao lado do presidente, né? O maior símbolo. Então, tudo isso é muito preocupante, e eu escrevi no meu blog da Gazeta do Povo hoje um texto aventando uma nova possibilidade, porque me remeteu exatamente a um filme que está sendo debatido demais aí, que é o Coringa, o Joker, né? Porque tem uma hora que ele é perguntado o que ele quer com esse movimento todo que ele criou, e ao vivo, na entrevista, ele fala: você acha que eu vou querer criar algum movimento? Eu não quero nada disso. Ou seja, a figura do Joker é a figura de um nihilista, alguém que quer ver o circo pegar fogo, alguém que está aí justamente para avacalhar com tudo. Pois bem, há uma entrevista do Olavo de Carvalho em 2016, onde ele responde exatamente isso ao entrevistador. Qual é o seu intuito? Você quer cargo? Você quer poder político? Você quer o quê? Dinheiro? Ele fala: eu não quero nada disso, eu quero ferrar com tudo. Não é nem exatamente esse termo que ele usa, mas em respeito aos nossos ouvintes internautas eu adaptei. Ou seja, de fato, temos alguém que provavelmente começou com uma grande piada, e a piada foi levada a sério, não só por outros que criaram essa seita fanática, mas pelo próprio presidente que está no poder e os seus filhos. E isso é o que pode fazer a população brasileira inteira chorar. Não perceberam que a piada, como diz a música do Bee Gees, estava no próprio palhaço. Olha e aí levar a o música palhaço de a sério encerramento. é o grande perigo. Já tá na manga, Já vai ser separa a do aí, encerramento. Renatão.